Mas então, pessoal, Alexandre aqui. Nesse vídeo eu pretendo trabalhar com vocês sobre uma das mais importantes funções estudadas na matemática, né? Tanto no ensino fundamental quanto no médio, mesmo no ensino superior, é importante saber, né? Para o estudo de derivadas, para o estudo de regressão linear, olha, vai longe, né? Que é a função do primeiro grau, né? Também conhecida como função linear, alguns autores chamam ela de função afim, né? Então, se tu tem interesse nesse assunto, permanece aqui comigo, curte, compartilha, né? E vamos em frente. Para seguir o roteiro, eu pretendo seguir o mesmo modo que eu trabalhei nas aulas anteriores sobre função do segundo grau, né? Inclusive, pode acessar nos cards que eu vou deixar aqui em cima, né? A função do segundo grau é uma curva, já a função do primeiro grau é uma reta, uma linha, uma função linear, né? Uma função até, posso dizer, mais simples, né? Olha só, o modelo dela, o modelo genérico dessa função é assim, ó, y igual a x mais b, né? Temos o a denominado coeficiente angular e o b denominado coeficiente linear, né? O b é sempre onde a reta cruza o eixo y, né? É o termo independente da função, né? E o a é denominado coeficiente angular, também conhecido como declividade ou inclinação de uma reta, né? É também calculada pela tangente do ângulo formado com o eixo x, né? E a tangente é dada por cateto oposto sobre cateto adjacente, né? E esse coeficiente angular, do que ele fala? Ele fala efetivamente se a reta ela é crescente ou decrescente, né? Então, olha só, o coeficiente angular, certo? Se a for maior que zero, ou seja, se a for positivo, né? A reta ou a função ela é crescente, né? Se a menor que zero, né, quer dizer que a função ela é decrescente, né? A função decresce e é uma função que ela vai ser sempre negativa, aliás, sempre crescente ou sempre decrescente, né? Ao contrário de uma função do segundo grau, que ela tem parte decrescente e parte crescente, ok? Então, vamos pegar um exemplo de função para a gente trabalhar um pouco. Por exemplo, olha só, y igual a 2x menos 6. Tá aqui, uma função do primeiro grau típica, né? Valores fáceis aqui, né? Temos aqui o que? O nosso a. O nosso a é igual a 2. O coeficiente angular é igual a 2. O coeficiente linear, ou b, ou intercepto de y, é igual a menos 6. Quer dizer que essa função ela é crescente, porque o a é maior que zero, e ela cruza o eixo y em menos 6, certo? Muito bem. Para fazer o esboço de uma função desse tipo, bastam dois pontos, né?
bastam 2 pontos para a gente definir uma reta, né? Então aqui também, né? Então a gente pode sugerir quaisquer pontos, né? Então aqui a gente faz assim, ó. Um valor em x, um valor em y. E a gente atribui 2 pontos quaisquer. Atribui um valor qualquer para x, né? Que é a variável dependente, né? Então, se x for 0, qual o valor de y? Né? Calculamos aqui, y é igual a 2 vezes 0 menos 6. Y é igual a 2 vezes 0 é 0, menos 6 vai dar igual a menos 6. Então, o ponto 0 e menos 6, né? Outro ponto que eu posso pegar, né? Por exemplo, vou atribuir um outro valor aí para x, quem sabe 4. Quando x for 4, qual o valor de y? Então, fazemos aqui, ó, y igual a 2 vezes 4, no lugar de x eu coloco 4, né, o valor que eu estou atribuindo para x, né, menos 6. Y igual a 2 vezes 4, 8, menos 6, que vai dar igual a 2. Portanto, quando x igual a 4, a função assume o valor de 2. Y se refere sempre ao valor que a função assume. Portanto, temos 2 pontos, né? Temos o ponto 1, vou chamar P1, 0 e menos 6, e o ponto 2, 4 e 2. Ok? Vamos adiante, então. Olha só. Agora, vamos traçar esse gráfico aí, né? Uma reta, né? E ver como é que fica isso aqui. Então, aqui o eixo vertical chamado Y, o eixo horizontal chamado X, ou o eixo das abscissas, né? E vamos traçar os pontos aqui, o ponto 0 e 6, né? Pontos coordenados, sempre o primeiro valor é x, né? O segundo valor é y, ok? Ponto 0 e menos 6. 0 em x e menos 6 em y, né? Esticar aqui, botar o menos 6 por aqui, ó. Tá? Ponto 0 e menos 6, ele fica em cima do eixo y, tá? E o ponto 4 e 2, onde é que fica? Ponto 4, né? Vou botar aqui 4 mais ou menos por aqui, tá? E o 2, colocar aqui. Então a gente pega aqui, tá aqui o ponto, né? Olha só, temos, portanto, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Agora, basta a gente ligar os 2 pontos, fazermos uma reta, né, sob esses pontos. Ok? E teremos a representação gráfica no plano cartesiano da função y igual a 2x menos 6, ok? Então, aqui está a representação gráfica da função, né? Poderia representar a função também dessa forma, né, pessoal? Aqui, ó, em vez de y igual a 2x menos 6, poderia ser assim, ó, f de x igual a 2x menos 6. Aí eu estou dando um nome para a função, chamei de f, poderia ser g de x, h de x, né? Formas de tu denominar, né? Então, ok, nós temos aqui
a representação da função. A gente pode ver que a função é crescente. Por que a função é crescente aqui? Né? Porque à medida que x cresce, a função também cresce. Imagina, por exemplo, aqui, ó, se fosse 5 o valor de x, né? Seria 2 vezes 5, 10, menos 6, 4, né? Ficaria mais em cima o valor da função. Então, por isso, o valor da função, o valor da função cresce, né? Por quê? Por causa desse coeficiente a, que é um coeficiente positivo, certo? É um coeficiente angular positivo. Uma outra coisa importante a respeito dessa função aqui, pessoal, né? Se trata a respeito da raiz da função, né? Da raiz de f, né? Qual a raiz de f, né? O que é mesmo uma raiz da função? É quando que a função ela é zerada, né? Quando, ou seja, não à toa, né? Chamam também, em vez de raiz da função, de zeros da função, né? Ou seja, é quando a função é zerada, é quando, olha só, y igual a zero. Ou seja, se y é 2x menos 6, eu poderia dizer que 2x menos 6 é igual a zero. Então eu transformei agora essa função numa equação, e uma equação, toda equação pode ser resolvida, se possível, né? Nesse caso aqui é uma equação do primeiro grau, né? 2x menos 6 igual a zero. O menos 6 passa para o outro lado, trocando de sinal, né? 2x igual a 6. Portanto, temos o 2 multiplicando pelo x, passa para o outro lado, dividindo com a operação inversa. Portanto, temos que x igual a 6 sobre 2, x igual a 3. Realmente, vamos conferir o que acontece com a função aqui em cima, ó, pessoal, quando x é igual a 3. Bem aqui em cima, y é igual 2 vezes 3 menos 6, fazendo aqui a prova real, né? Para ver se realmente zera a função. 2 vezes 3 menos 6. 2 vezes 3 é 6, menos 6 igual a zero. Y igual a zero. Realmente zerou a função. Ou seja, 3 é um zero da função. No caso, é o zero da função, porque essa função ela corta x em somente um ponto, né? Ela é secante a x, né? Só um ponto. Não é uma curva que vai e volta, né? No caso de segundo grau, às vezes acontecia quando delta maior que zero, ela cruza duas vezes, né? O eixo x. Nesse caso, não, né? Nesse caso, não. E a função do primeiro grau, a função afim, ela sempre vai cruzar o eixo x em somente um ponto, né? Aí tu poderia me dizer assim, tá, mas se x for zero, se x for zero não é função do primeiro grau, vai ser uma função constante, né? Y vai ser sempre menos 6, né? Independentemente, né, do valor, sempre uma reta paralela ao eixo x. Nesse caso, é uma função constante, né? Eu, pessoalmente, não considero a função constante como uma função de primeiro grau, né? Já vi alguns professores considerarem, mas eu creio que não, né? Porque aí ela perde o sentido de y igual a ax mais b, né? O a não existiria. Mas muito bem. Então, olha só, olha o zero da função aqui, ó. Vou deixar marcadinho esse ponto importante, que é o zero da função. O zero da função está em 3. Ou seja, onde a reta corta o eixo x, ela corta o eixo x em qual ponto mesmo, senhores? Ela aqui, ó, nesse ponto. No ponto 3 e 0, né? Ou seja, x igual a 3 é o zero da função, né? Então, isso é muito importante também no estudo, né, desse tópico
de função de primeiro grau. E outra coisa interessante, né, para a gente calcular aqui, né, é a respeito, por exemplo, eu tendo dois pontos definem uma reta, né? Imagina o seguinte agora, eu não tenho a expressão algébrica da função, mas eu tenho dois pontos, por exemplo. Olha só. Ponto 2 e 5 e ponto... Vou pegar aqui ponto 4 e 7, tá? Uma função que passe por esses dois pontos. Eu quero fazer um estudo a respeito dessa função. Ou seja, eu quero saber a expressão algébrica, eu quero montar o gráfico, eu quero saber o zero da função. Como se faz isso aí? Muito bem, senhores. Olha só, em primeiro lugar, a gente tem que saber o coeficiente angular. Ou seja, qual o valor do coeficiente angular, ou declividade, ou inclinação, né? Olha só, é variação de y sobre variação dx. Mas, professor, o que é esse triângulo? Esse triângulo, ele é um símbolo, na matemática, muitas vezes ele indica, né, variação. Variação de y é o quê? É o y2 menos y1 e a variação de x é x2 menos x1, né? Então tá, aqui eu vou chamar o ponto 1 aqui eu vou chamar ponto 2, né? Então tá, ó, esse termo aqui eu vou chamar de y2, lembrando, né, que num ponto coordenado, né, o primeiro valor é em x e o segundo valor é em y. E aqui eu vou chamar de x2, certo? E esse aqui de x1 e esse aqui de y2, certo? Porque se refere ao y. x1, aliás, y1, né? y1. Vou apagar aqui. y1. Muito bem. Quem é y2? É 7. 7 menos 5 sobre 4 menos 2, né? 7 menos 5 é 2, 4 menos 2 é 2, 2 sobre 2 é igual a 1. Portanto, temos um coeficiente angular igual a 1. Já sabemos que essa função ela é crescente, né? A função é crescente, portanto, né? Muito bem. A partir disso, vocês lembram da expressão algébrica de toda função do primeiro grau? É y igual a ax mais b. Muito bem, já temos o valor de a, que é 1, né? E é positivo, que indica que a função é crescente, né? Agora, para descobrir o valor de b, o que a gente faz? A gente substitui x e y, né, em qualquer um dos valores dos pontos 1 ou ponto 2. Eu vou pegar do ponto 1, né? Então tá, no ponto 1, x igual a 2. Então aqui, ó, y igual a 5. Então ficou assim, 5 igual ao a, que é 1, vezes x. Quem é o x desse ponto 1? É 2, né? Mais b. Então tá, ficou 5 igual a 1 vezes 2 é 2, mais b. Qual o valor de b? Passo 2 para o outro lado, né? Trocando de sinal, então 5 menos 2. Quer dizer que b ficou igual a 3, né? b igual a 3. Quer dizer que a função ela toca o eixo y em 3, ou seja, 3 é também chamado de intercepto de y, né? Ou 3 também é chamado de coeficiente linear
né? O b é o coeficiente linear, conforme vimos há pouco, não é mesmo? Então aqui nós já temos, olha só, a expressão algébrica da nossa função do primeiro grau, dados 2 pontos. Como ficou? Y é igual, no lugar do A, é 1, né? 1 vezes x mais 3. Ou simplesmente, quando for 1 multiplicando pela função, nem considera o 1, coloca assim x mais 3. Está aqui a nossa função do primeiro grau. Mas, Alexandre, qual é, por favor, a raiz dessa função? Ora, a raiz da função é quando y é igual a zero, né? Y é igual a zero se refere à raiz da função, ou seja, x mais 3 é igual a zero, x igual a menos 3. Quer dizer que o zero da função é o ponto, é menos 3, né? Ou seja, menos 3 e 0, né? O ponto menos 3 torna a função zerada, né? Então, temos aqui a raiz ou zero da função. Agora, facilmente a gente pode fazer esse gráfico aqui, né? Façamos o gráfico aqui, olha só. Eixo X, aqui eixo Y. Muito bem. A raiz é no menos 3, né? Vou botar aqui 1, 2 e 3, tá? Menos 3 é para cá, né? Menos 3 é zero da função, né? Então tá bom. Já sei que a função cruza o eixo X em menos 3. Quando ela cruza o eixo X, aí é o zero da função. Onde mais ela cruza? Bom, eu sei que b igual a 3, né? Ou seja, se b igual a 3, quer dizer que ela cruza o eixo y em 3, não é mesmo? Tá aqui, ó. Então eu sei que essa função ela passa aqui. Muito bem. E agora, né? Temos 2 pontos sempre vão definir uma função do primeiro grau. Sabemos que a função do primeiro grau é uma reta, ou seja, basta ligarmos os 2 pontos. Eu só continuo aqui porque, na verdade, não é um segmento de reta, né, pessoal? Segmento de reta é uma parte fechada, limitada de uma reta. A reta, ela não tem começo e não tem fim, né? Ela vai indefinidamente para baixo ou para cima. E essa função é uma função, como a gente pode ver pelo gráfico, uma função crescente. Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado, se realmente te ajudou, né? Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, né? Te inscreve ali no canal para dar esse apoio, né? Para a gente chegar logo a 1000 inscritos aí, né? E deixa um abraço, espero ter te ajudado. Valeu!